Oi, pessoal, meu nome é Lara e sejam bem-vindos ao único episódio do podcast Pode Educar. Hoje, eu e a minha amiga Ana vamos debater um pouco sobre a educação não formal no Brasil. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, Lara. É um prazer estar aqui no Pode Educar. E hoje vamos falar sobre um método de ensino que para alguns pode ser meio polêmico. Então, para deixar o papo ainda mais especial, a gente vai relacionar tudo isso com as ideias de Paulo Freire, um educador que acreditava que aprender é, acima de tudo, um ato de liberdade. Então, vem com a gente entender o que há de bom nessa forma de educar, o que ainda precisa melhorar e ouvir o que os nossos colegas pensam sobre o assunto. Mas antes de tudo, devemos entender o que é educação não formal. A educação não formal é aquela que acontece em espaços alternativos, como projetos sociais, ONGs, igrejas, grupos culturais e movimentos populares. Ela deve ajudar as pessoas a ler o mundo, a tomar consciência de sua posição na sociedade e transformá-la não apenas para memorizar conteúdo, mas infelizmente ela ainda não é aplicada nas escolas. Ela não tem provas, boletins ou currículos rígidos, como a formal que se trata do que ocorre dentro das escolas públicas e privadas. Cursos de aperfeiçoamento e treinamento, o foco está em troca de experiências e na realidade de cada pessoa. E é aqui que entra Paulo Freire. Paulo Freire via a educação formal como uma ferramenta de emancipação. Ele defendia que a educação deve ser um processo de diálogo e reflexão crítica sobre a realidade, que promova a autonomia e a consciência social dos estudantes. A ideia é formar cidadãos críticos e conscientes, capazes de intervir na sociedade. Uma educação que apenas treina o aluno não é suficiente. É preciso formar um ser humano integral. Mas o que há de bom nessa educação não formal? Um dos maiores valores da educação não formal é ampliar o acesso ao saber. Ela acolhe pessoas que o sistema tradicional muitas vezes exclui e permite que cada um aprenda no seu ritmo, com base na própria realidade. Paulo Freire chamava isso de educação libertadora, um processo em que o indivíduo reconhece sua capacidade de transformar o mundo. Como ele dizia, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Em projetos sociais, grupos culturais ou espaços comunitários, o aprendizado é construído coletivamente, com diálogo, empatia e consciência. Além de tudo isso, a educação não formal também é muito importante no autoconhecimento, porque quando alguém faz, experimenta e reflete, entende melhor do que gosta, o que não gosta, no que é boa, no que tem dificuldade e estimula a reflexão crítica dessa pessoa, sua história, seus valores, suas escolhas, seus sentimentos. Além de tudo isso, também estimula ela a conhecer a própria cultura. Entretanto, é importante lembrar que nem toda educação não formal é libertadora. A gente observa isso durante a construção da educação no contexto no Brasil. O que acontece? Durante a ditadura, por exemplo, o Mobral ensinava a ler e escrever, mas sem permitir uma leitura crítica da realidade, o que ia contra tudo que Paulo Freire defendia. Nosso professor Rafael passou a leitura de um artigo, o artigo História e Crítica de uma Forma Não Social, e nesse artigo conta que a educação ela foi usada como um instrumento político e ideológico, especialmente durante esse período, durante a ditadura civil-militar, para enfraquecer a educação popular e as ideias libertadoras de Paulo Freire, controlar o tipo de conhecimento transmitido às classes populares e substituir a educação crítica por uma educação mais conservadora e adaptada ao sistema. Então, o artigo não veio criticar a forma de educação não formal, mas criticou o modo como ela foi construída historicamente, como uma estratégia do Estado e de entidades privadas para manter o controle social e não para libertar as pessoas. Então, como diz Paulo Freire, não existe educação neutra, ou ela liberta ou ela oprime. Então, vai depender de como ela vai ser utilizada. Para entender melhor, a gente vai ouvir relatos de quem vive uma educação não formal no dia a dia. As nossas amigas Priscila Rocha e Rafa enviaram suas vivências para a gente compartilhar com vocês um pouco sobre a educação não formal. Bom, vou começar com a da Priscila.
Ela conta que participou de um evento de maquiagem onde uma mulher ensinava outras mulheres de forma prática e descontraída. Ela pôde ver no rosto de cada participante a felicidade e a autoestima renovada, além da alegria de partilhar aquele momento juntas. Foi uma experiência que mostrou como a educação não formal ensina não só técnica, mas também empatia, troca e valorização pessoal. Foi uma satisfação poder partilhar aquele momento entre as mulheres, afirma Priscila Rocha. Já a Rafa conta sobre que ela teve o acesso às melhores escolas, mas foi fora delas que viveu o seu maior aprendizado. Ela participou de projeto social financiado por uma família e, ao conviver com jovens da periferia, aprendeu sobre empatia, humildade e realidade social. Ela também percebeu que dinheiro nenhum substitui a experiência humana. Aquelas conversas mudaram a vida dela e a sua visão de mundo. Hoje, ela usa os seus recursos com mais consciência e propósito. A Rafa também levantou um questionamento muito interessante sobre o tema. Ela perguntou quais são os principais objetivos da educação não formal e como que a gente pode utilizar essa educação não formal aliada com o ensino nas escolas. Nosso grupo, vendo as questões que a nossa amiga Rafa levantou, fomos em busca de responder essas questões e nisso a gente viu que os objetivos centrais da educação não formal é o desenvolvimento integral do indivíduo, que vai visar o desenvolvimento das habilidades sociais, emocionais e profissionais, preparando o indivíduo para a vida e para os desafios. A construção da cidadania, que vai conscientizar esse indivíduo sobre os direitos e os deveres dele no engajamento em ações comunitárias e na participação política. Então, vai ensinar esse indivíduo a pensar e se posicionar. E complementar a educação formal, certo? Porque juntas elas vão ser uma ferramenta muito forte. E a promoção da socialização e da identidade. Em relação à pergunta de que forma a educação não formal complementa o ensino escolar tradicional, a gente pode contextualizar o aprendizado relacionado à teoria e à prática em situações reais, como projetos comunitários, oficinas, cursos e ações sociais. Também podemos estimular o pensamento crítico, enquanto a escola muitas das vezes foca em conteúdos formais e curriculares. Favorecer também a inclusão, acolhendo pessoas de diferentes idades, origens e níveis de escolaridade. Também podemos buscar despertar valores humanos como empatia, solidariedade e responsabilidade social. Também podemos incentivar a aprendizagem contínua, mostrando que o aprendizado ocorre em todos os momentos da vida. E por último, nossa amiga Camille trouxe uma dúvida. De que forma os espaços como ONGs, movimentos sociais e coletivos culturais podem se tornar potentes agentes educativos? Aí a gente elaborou uma resposta junto com a nossa equipe que, em resumo, as ONGs, movimentos sociais e coletivos culturais se tornam agentes educativos porque criam um espaço de aprendizado livre, fora da escola e são acessíveis a todos, promovem diálogo, participação e consciência crítica, permitindo que as pessoas reflitam sobre a sua própria realidade. Elas também valorizam o saber da comunidade, culturas locais e experiências de vida. Elas desenvolvem autonomia, identidade e cidadania.